Boa tarde a todos, sejam bem-vindos nessa tarde maravilhosa, não é? Saudamos também os nossos irmãos desencarnados que também estão aqui conosco, com o mesmo objetivo de aprendizado das lições do nosso Mestre Jesus. Estamos lendo, e comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina dos Espíritos, que foi codificada por Kardec, e o objetivo desse trabalho do Evangelho é explicar o Evangelho de Jesus, sem os mistérios, procurando esclarecer as parábolas, que a gente possa pegar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do nosso Mestre, que muitos desses pontos não foram bem compreendidos ou foram esquecidos. Esse é o objetivo. E vamos ver Bem-aventurados os pobres de espírito, parte 2. Por quê? Porque esses capítulos, alguns são muito extensos. Então, numa reunião dessa aqui, fica difícil você falar sobre tudo. Então, a gente divide. Então, já fizemos a primeira parte, que está em branco. O que é preciso entender por pobre de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E hoje vamos ver as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que essas palestras são gravadas e estão no canal, no YouTube. Não, tudo bem. É só ir no YouTube, Caminheiros da Luz, que lá tem essas palestras todas gravadas, tá bem? Nas instruções dos Espíritos, vamos ver o que eles dizem sobre o orgulho e a humildade. E essas orientações que vêm nessa lição são dadas pelos Espíritos Lacordaire, que foi um religioso dominicano, e também por Adolfo, bispo de Argel. A gente não precisa estranhar por que tem bispo, porque tem religiosos, inclusive da Igreja Católica, que estão no livro espírita, porque são espíritos. Nós temos diversos segmentos religiosos, mas nós somos espíritos. À medida que quando a gente desencarna, vai para o plano espiritual, continuamos o que nós somos. Hoje estamos lendo até aqui nas mensagens que foi dada, antes de começar a palestra, que Divaldo diz, não levamos o que temos, levamos o que somos. Então, o que nós somos realmente é que a gente leva, tá bem? Então, todos esses ensinamentos desses religiosos estão passados, nesses ensinamentos da lição de hoje. E aí diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. E nós podemos pensar, será que Deus fez duas espécies de homens? A roupa, sim, de uma pessoa pobre é diferente de uma pessoa de posses, Mas os corpos são diferentes? O sangue, será que é diferente de um nobre e de uma pessoa pobre? Será que são diferentes? Não, a química não mostra nenhuma diferença nesses dois sangues, tá bem? Então, o orgulho, como diz, é o filho do egoísmo, irmão da soberba e da arrogância. Atitudes que nos desviam do caminho da evolução. Então, são hábitos que nós temos arraigados há muito tempo, atitudes de orgulho, de arrogância, querer tudo para nós, achar que nós somos o centro de atenção de tudo, não pensar no outro, não ter uma empatia pelo sofrimento alheio. Então, tudo isso é contrário, sim, ao Evangelho de Jesus, bem? E aí, aqui eu botei essa imagem mostrando diversas características de pessoas. Por meio da reencarnação, mudamos de personagem no teatro da vida. Ora somos ricos,
ora somos pedintes, já fomos belos, feios, senhores, escravos, homens e mulheres. Já encarnamos em diversas etnias. Precisamos aprender, sim, a conviver com as diferenças individuais, com pessoas que pensam diferentes de nós. Então, se eu falo assim, eu sou muito orgulhoso, né? Mas de repente, na vida passada, foi um pobre, né? Ou ainda, né? Na próxima, como será? Então, vai dependendo das nossas atitudes, e cada vida que nós temos encarnando em cada uma dessas personagens, né? Nós vamos melhorando a nossa condição, nós vamos evoluindo. Como diz a lição hoje da irmã querida Celeste, nós não voltamos, a nossa evolução não volta, é sempre para frente, tá bem? Então nós estamos numa condição melhor hoje que já fomos anteriormente, tá? E aqui, sobre essa questão da reencarnação, do orgulho, né, muitas vezes, eu vou dar um exemplo da obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem também, são romances muito belos, né? 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são romances que ali tem grandes ensinamentos do bem viver, do reconhecer, de confraternizar, de valorizar as pessoas, de saber da importância da família, dos amigos e da evolução que nós temos a seguir. Então, essa ilustração que eu coloco, dando um resumo bem rápido, né? Para quem ainda não leu, eu recomendo. Nesse romance, Há 2000 anos, narra os principais fatos da vida de um orgulhoso senador chamado Públio Lentulus. Esse orgulhoso senador é o Emmanuel. É uma vida passada, né, do Emmanuel, né, que é o autor dessa obra, né? E ele passou, o Emmanuel, por diversos momentos importantes. Ele teve um encontro com Jesus. Quer dizer, ele foi contemporâneo do Cristo, né? Teve o milagre da cura pelo Divino Mestre da sua filha, que tinha hanseníase, né? A conversão da esposa dele, a Lívia, ao cristianismo. Então repare quanta coisa aconteceu na vida desse homem. Mas Públio, pelo orgulho da sua linhagem, que se achava melhor que os outros, e do seu poder como senador, ele persegue os cristãos da época. Sua esposa, que vai assistir reuniões que eram proibidas à época das pessoas que eram cristãos, né? Que eram cristãs, ela está ali, de repente chegam, né, os soldados romanos e começam, né, a pegar todo mundo, e ela vai sendo presa junto, né? Mas ela tinha uma roupa de romana, de nobreza. Então ela não queria, ela pega com uma outra pessoa, que era uma pessoa mais simples, humilde, né? Ela pegou da roupa que ela tinha, trocou a roupa com ela, tá bem? E a outra não se conformou com isso, falou, não, eu não vou negar Jesus, não é isso? Então eu sou cristã, eu quero continuar assim. Então ela é levada para aquele sacrifício ali, naquela arena, naquele circo. E quem está ao lado do imperador é o Públio Lentulus, o marido dela, e ele nem percebe que ela está ali, sendo atirada às feras. Tá bem? Então imagine o choque que ele teve depois, né? E ele depois vai atrás, vai saber, e simplesmente que conservou, ela tinha um camafeu que reconhecia que era ela. E ele encontrou esse camafeu na mão de alguém, e depois ele compra aquilo, né, para ele ter, tá certo? Então o Públio Lentulus, um senador importante, né, orgulhoso, na encarnação seguinte, ele volta como um escravo chamado Nestório. Tá bem? Uma condição muito difícil. Então é assim que a vida nos encaminha, né? Nossa próxima encarnação vai depender muito como nós somos hoje. O que nós fazemos hoje? Como que nós lidamos hoje nas nossas relações, principalmente na família? Como nós lidamos com tudo isso, com as diferenças que nós temos nos nossos familiares, no ambiente de trabalho, no dia a dia? É isso que vai, né, mais ou menos nos preparando, né, para
nossa vida no plano espiritual e para a próxima encarnação. Continua, volta-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um ou outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Repare que é interessante a gente receber essas orientações de pessoas que viveram aqui. São espíritos que estavam aqui encarnados, estão no plano espiritual, têm um conhecimento grande, não é isso? Do cristianismo e estão passando mensagens para que a gente possa compreender e melhorar a nossa condição. Então, todos nós, a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos desencarnar, que nosso corpo físico vai perecer, não é? Mas vamos continuar como espíritos, precisamos refletir sobre a qualidade da bagagem que nós estamos juntando. O que nós vamos levar? É isso? Quando a gente desencarnar, né? Todos esses títulos, como diz aí, os títulos que nós temos, se nós temos cargos importantes, somos pessoas grandes influenciadores, somos milionários, com poder, isso não vai contar do outro lado, vai importar sim como nós fizemos, como que nós fizemos com o cargo que a gente tinha. Se eu fui um patrão de uma grande empresa, como é que eu fui como patrão? Se eu fui empregado dessa empresa, como é que eu fui como empregado? Então não importa o cargo que nós tenhamos, importa o que nós fizemos com cada um desses papéis que estamos representando nesse momento. Então, o que nós levamos sim é constituído pelos nossos conhecimentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas amizades, as amizades realmente que temos sinceras, são para sempre. É isso que forma depois a grande família espiritual que nós temos. A nossa família espiritual é muito maior do que essa que nós estamos aqui, a família consanguínea de sangue, né? É muito maior, tá bem? Então, vai importar que tipo de hábito que nós cultivamos. Nós somos solidários, nós procuramos na nossa casa estimular sempre a harmonia, ou nós somos pessoas que temos muito ressentimento, mágoa, inveja, né? São esses hábitos que vão nos segurando aqui muito mais nesse planeta ainda de provas e expiações, tá bem? E continua. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então, o Espírito Lacordaire, nessa lição, ele reforça, sede verdadeiros cristãos, não é? Porque nada adianta dizer simplesmente nós somos cristãos, que sabemos de cor e salteado todas as passagens do Evangelho, não é? Se as nossas atitudes não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, nada vale, não é? E não dá para ser cristão e orgulhoso, não dá para ser cristão e egoísta, cristão e arrogante, não tem jeito, isso não combina, não é? Se é espírita, já está implícito que também é cristão, mas, da mesma forma, não adianta tomar passes. Eu vou toda semana no centro espírita, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada, eu assisto palestras e não modifico, né, não elimino os meus maus hábitos e construo bons hábitos. Quer dizer, não adianta eu ir numa igreja, ouvir o padre falar, ele dá o bom conselho e a gente acha maravilhoso aquelas lições do padre, não é? Aí chega nossa família e já briga com os filhos, com a esposa, quer dizer, não tem sentido, tá bem? Então, o importante é sempre dar o testemunho dos nossos aprendizados da lição do Evangelho. Isso é no dia a dia, no convívio com os nossos semelhantes.
Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e que não tendes nenhum direito, para disso vos envaidecerdes. Então, esse é um espírito chamado Ferdinando, um espírito protetor. Ele diz, não ficar envaidecido pelo seu saber, né? Porque também é uma maneira da pessoa ter uma vaidade. Pessoa que é muito inteligente, que é um grande conhecedor, ele pode se sentir muito vaidoso com isso, achar que os outros, né, são muito inferiores porque ele tem grandes conhecimentos. Também isso aí não é bom para o espírito, não é? Primeiro porque no planeta Terra não há aquele que abarque todo o conhecimento. Em segundo lugar, porque a humanidade não se restringe ao nosso planeta. A humanidade é muito maior. Que próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do meu Pai é o universo. Esse universo espalhado, quantos bilhões de planetas que tem por aí, não é? Então, nós temos pessoas que têm muito conhecimento. Espíritos superiores têm conhecimentos muito grandes, né? Muito maior do que qualquer um daqui do nosso planeta, tá certo? Que a gente possa, sim, ter consciência dos nossos conhecimentos e saber como utilizá-los. E aí vem, se Deus, em seus desígnios, vocês nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Olha como é muito claro a lição. Vou repetir. Se você tem uma grande inteligência, não é? É uma missão importante desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. É o que fazem os espíritos superiores. Eles nos orientam. Foi o que Jesus fez, não é? Com as suas lições, para a gente melhorar a nossa condição. Né? Quem já morou no interior, assim, né, que teve gado, essas coisas, vaca, porque tem hora que as pessoas vão tocando a vaca e ela não quer tomar o rumo, a pessoa tem um esporão, né, mas fala uma vara com a ponta que dá aquela cutucada. De vez em quando a gente precisa fazer assim com a gente. A gente começa a desviar do caminho, aí a gente cai doente numa cama, né? Vamos dar um exemplo, tá? A pessoa tem excesso de trabalho, ele fica querendo construir muita coisa com o trabalho, juntar dinheiro, juntar, de repente adoece. Aí ele fica ali na cama, não pode fazer nada. Então ele fica agoniado, que não pode trabalhar. Mas é necessário esse momento, para que ele possa ali pensar a vida que está levando. A vida que está levando. Eu vou dar um exemplo que me veio agora à cabeça. Eu tenho um grande amigo meu, né, que mora no Brasil, e fazia tempo que não conversava com ele. E ele tinha um estúdio de gravação lá no Brasil, em São Paulo, e trabalhava muito, era uma pessoa que trabalhava muito mesmo, né? E eu comecei a sonhar com ele que ele estava doente. Estava doente. Falei, puxa vida, mas passou uns três dias, eu sonhei de novo com meu amigo César, né? Que ele estava doente. Aí eu consegui, né, lá, arrumei o contato com ele e mandei um e-mail para ele, perguntando, César, eu quero saber como é que você está, assim. Aí ele ligou para mim. Ele falou, Júlio, eu realmente fiquei muito mal, certo? Eu fui ao médico, o médico falou assim, se você continuar do jeito que você está, você não vai sobreviver. O seu corpo está desgastado. Você não tem tempo para o lazer. A sua vida é trabalho. O que ele fez? Ele mudou de profissão. Ele tinha um certo patrimônio, né? Então ele pôde fazer isso e ele está trabalhando hoje com um centro de recuperação de pessoas que estão passando por o que ele passou, tá certo? Pessoas que estão esgotadas, pessoas que estão com
com depressão, né? Então ele faz ali uns lugares, as pessoas vão lá, ouve música bonita, faz todo um trabalho, né, de diversas terapias, tá certo? E ele falou assim, hoje eu estou muito bem. Quer dizer, precisou acontecer com ele, como ele faz aquele cutucão, né, que a vida nos dá, para que a gente possa tomar consciência que nós precisamos mudar de rumo, tá bem? Então, voltando ao assunto, a nossa capacidade intelectual é o resultado de acúmulo de nossas vivências, é isso? Nas diversas encarnações, em inúmeras culturas, não é? Diversas épocas. Então a inteligência é uma ferramenta poderosa, tanto para construir como para destruir. O seu uso pode ser benéfico ou maléfico, não é? Vai depender da evolução espiritual do detentor desse conhecimento, né, dessa inteligência. Uma faca todo mundo utiliza em casa, sabe que é um instrumento útil no dia a dia, na cozinha, mas pode ser uma arma que pode ferir e até matar. Então a ferramenta em si, ela não faz nada, vai depender da intenção de quem a manuseia, tá certo? Então vamos pensar que a inteligência também é assim, uma ferramenta poderosa, né? A ferramenta, então, aqui lembrando, né, que o átomo, que hoje o homem já está conseguindo lidar com ele, né, pode produzir uma energia nuclear poderosa, iluminar uma cidade inteira, né, com o poder da energia. Contudo, a mesma energia pode destruir cidades, como já aconteceu no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Grande Guerra. É a mesma energia na mão, né, no pensamento de homens inteligentes, certo? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Olha como as lições são muito claras, não é? Muito claras. Isso facilitaria. Nós damos muito trabalho para os espíritos, muito. A gente não tem ideia que nesse momento que nós estamos conversando aqui, nós estamos sendo tratados pelos espíritos, pelos benfeitores que vêm aqui nessa casa. Nesse momento, que fluidificam a nossa água, né? A gente nem percebe, não estamos vendo, mas estão aqui, estão nos servindo, estão nos auxiliando, sem esperar nada em troca, não é? Então, infelizmente, essa inteligência que ele está dizendo, já foi colocada, fazem dela um instrumento de orgulho e de poder, não é? E pode se tornar um grande problema no futuro para a pessoa que assim age. O homem que abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e que prejudica seus semelhantes para conseguir seus objetivos, cedo ou tarde, essas atitudes são cobradas pela sua consciência. Outro detalhe que a irmã Celeste, né, que a Mazeli leu ali hoje, ela diz, a nossa consciência, ela nos cobra cedo ou tarde. Ali nós temos, pode-se dizer, as leis divinas estão ali na nossa consciência. Nós reconhecemos que nós estamos fazendo errado. A gente quer até encobrir aquilo, mas cedo ou tarde aquilo volta de novo e nos cobra, né, que nós agimos errado. É a nossa consciência. Ou alguma pessoa que aponta a gente que a gente não gosta, que aponta um defeito nosso e a gente, né, arrepia, como se diz, né? Na realidade, ele está melhorando a nossa condição, procurando melhorar a nossa condição espiritual, que a gente possa ser alertado, né, que nós não estamos com o comportamento correto, tá bem? E aí, se nós utilizamos nossa inteligência de maneira equivocada, nós precisamos reparar isso aí. Nós prejudicamos pessoas, nós vamos voltar numa próxima encarnação. E a nossa consciência vai pedir, né, que a gente possa vir numa condição para ressarcir esses débitos que nós cometemos. Certo? E podemos vir voltar em condições difíceis, né, na próxima encarnação, tá? Ou não, mas
um trabalho muito importante, um trabalho que vai auxiliar muita gente. Como a gente diz, se uma pessoa atirou em alguém no coração, não significa que na próxima encarnação ele vai tomar um tiro. Não, ele pode vir um grande cirurgião cardíaco, que vai salvar muita gente, né, com o seu trabalho. Então, não é a coisa ferro e fogo, tá certo? São ações e consequências, tá bem? Causas e não ação e reação, tá bem? São nossas atitudes que têm consequências, e isso pode ser minimizado dependendo do nosso comportamento, tá? Na obra O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o autor espiritual responde a essa pergunta: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Essas perguntas foram feitas por várias pessoas de diversos centros espíritas que reuniram, né, essas perguntas e fizeram essas perguntas para Emmanuel, através do Chico Xavier. O Emmanuel organizou, não é isso? E respondeu essas perguntas. Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquilados. Então, nós podemos, às vezes, perder uma encarnação, né? Viemos aqui numa condição para melhorar e devido à nossa incúria, nossa imprudência, nossa condição de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nós perdemos aquela grande oportunidade de estarmos aqui para trabalhar a nossa evolução. Amém? Então, que nós possamos agradecer a nossa capacidade de pensar. Nós estamos aqui, olha, né? Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, vocês estão procurando absorver o que eu estou falando e colocando na cabeça de vocês, organizando isso, tá bem? Nem tudo que eu falo aqui pode ser que você não aceita e não deve aceitar, deve questionar sempre, tá? Deve questionar sempre, mas nós temos a capacidade e nós sabemos que temos tantos irmãos nossos que não puderam vir aqui, não conseguem andar até aqui, não conseguem ouvir, não conseguem ver e não tem, estão com problemas com relação à sua capacidade intelectual, não conseguem organizar as ideias. São nossos irmãos, não é isso? Então temos que ter compreensão, que a gente quer aceitar as pessoas como deve ser, não é isso? Não ficar apontando o dedo. Lembrando que quando a gente aponta o dedo para alguém, nós temos 3 dedos virados para nós, tá bem? Então procurar sempre observar a parte positiva de cada um, não é isso? Valorizar as pessoas pelo que ele tem de positivo, que a gente possa seguir, não é? Esses ensinamentos. Eu sei que é difícil, a porta estreita é difícil, não é? A porta larga, como disse Jesus, é muito fácil, não é tudo fácil, não é? Mas fazer o bem já é mais difícil para muitas pessoas, não é isso? Mas é isso, meus irmãos, agradeço a presença de vocês, que vocês possam, né, também, se possível, ter o Evangelho em casa, poder ler com mais profundidade esses ensinamentos de Jesus, tá bem? Muito obrigado.